Falei para vocês que nós íamos voltar para falar com Cosmos, não do Cosmos. Mas vocês vão ver que não tem muita diferença, não. Cosmos Pacheta, certo? Muito bem-vindo. Obrigado, Beth. Obrigado, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês e tentar trazer algum conhecimento e também aprender contigo. Aqui nós chamamos de web espectadores, né? É uma palavrinha da WNTV, né? Porque a gente está falando de uma mídia que é nova, mesmo que é de web, né? Tá certo. Conte pra gente, então, um pouquinho da sua história. Como é que a espiritualidade, o seu ramo de atividade profissional se juntaram e iniciaram com os seus produtos e seu trabalho? Olha, Beth, isso é um desafio para muitas pessoas, porque eu tenho uma multiplicidade de coisas que eu faço e que são bem diametralmente opostas, na verdade. Eu sou um empresário do segmento plástico e um pesquisador autodidata. Segmento plástico? Plástico. Né? Eu tenho uma indústria plástica há 20 anos. E, eu ia falar, daqui a pouco vocês vão entender que era do alimentício, mas tudo bem. E aí, durante esse período, eu resolvi fazer alguns estudos na área quântica, acabei fazendo uma pós-graduação em metodologia quântica pela IBMQ. Em seguida, eu fiz um complemento desse curso nos Estados Unidos, onde eu me formei em microscopia de campo escuro pelo método de Guter Enderlein, que é o método que veio de Béchamp, conterrâneo de Pasteur, e aonde nós estudávamos ali uma parte da complementaridade dos vegetais, das plantas, na modulação da saúde, e foi quando eu me deparei com a oliveira. Em seguida, retornando ao Brasil, eu recebo a visita de alguns amigos e parentes, na verdade, que me trouxeram 11 mudas de oliveira. E sincronicidade, ressonância, você conhece já essas palavrinhas. E resolvi plantá-las. E no estudo eu descobri o poder da oliveira e resolvi então me aprofundar nesse estudo. Desse estudo nasceu um livro. Esse livro... Vou mostrar para vocês. Né? É a Oliveira, a Árvore da Vida. É uma publicação inédita e paradoxal, porque no Brasil não se tinha ainda a cultura da oliveira instalada, mais adiantada. Então, a partir desse ponto, eu passei a desenvolver um estudo que me levou à abertura de uma empresa, e essa empresa hoje é do ramo alimentício, de bebidas e tudo mais. E, paralelamente a todo esse trabalho, desde 2001, eu desenvolvo um estudo também, do estudo dos cristais, onde naquela época eu estudei muito e acabou ocorrendo uma canalização e foi plasmado um aparelho sutil chamado pontal energético, que é esse aparelho que você está tocando. Olha, posso pegá-lo, né? Posso pegar a pedra? Pode pegar a pedra. Quero mostrar para vocês, olha a beleza. Isso é cristal. É cristal de quartzo. Ele segue os fundamentos de Marcel Vogel. Depois, eu estudando, eu descobri esse fator. E foi um trabalho realmente canalizado que me absorveu muito estudo. Quanto tempo você levou em estudos para desenvolver essa peça aí? 4 anos, aproximadamente. Eu contei muito com a ajuda de algumas pessoas que me abriram alguns canais em termos de pesquisa e de estudo. Eu conheci o Dr. Lair Ribeiro, que me orientou em algumas diretrizes de pesquisa. E realmente eu descobri que eu estava diante de uma canalização muito importante, porque na verdade esse aparelho é um aparelho que ele pode produzir um floral quântico, um floral vibracional. Ele pode mudar, e como muda a angularidade da água, a água tem aquele poder mimético que a gente sabe, e você pode potencializar essa água, você pode modificar algumas estruturas, e é muito interessante, principalmente, por exemplo, quando você faz uma pesquisa com vinho.
não é? Então, se você for um sommelier ou uma sommelier, e você colocar o vinho debaixo do pontão, no vórtice de eixo de energia, você muda completamente. E isso é possível comprovar cientificamente, cientificamente. Assim, por análise química. Você muda a angularidade. Né? Alguma coisa ocorre que há uma mudança de angularidade, e entre o hidrogênio e o oxigênio você cria uma angularidade maior de quase 90 graus. Cosmo falou, né? Alguma coisa acontece. Eu quero pegar um pouquinho, porque em Mulheres que Fazem, vocês sabem disso, mas eu vou de novo repetir. A gente trabalha, a empresa é uma prestadora de serviço e ela sempre vai estar trabalhando com o foco feminino de multitarefas e multifunções. E eu brinquei com o Cosmo porque ele é um homem que faz, né? Assim, a origem dele, todo o trabalho dele é todo fechado em pesquisas, né, que ele tem. Só que não são as pesquisas desvinculadas do espiritual, né? Então, assim, o Cosmo tem produtos, tanto na área alimentar, quanto na área de pet, quanto na área... Me ajuda aí. São mais de 100 produtos, não é isso? São mais de 100 produtos. E o interessante é esse conceito novo de empresa, que eu acho que é a empresa do futuro. Não é só você ter os insights de produção do produto. Todos esses produtos, Beth, eles são radionicamente preparados. Eles são energeticamente preparados. Esse é um homem do novo comércio e da nova economia. E tem que ser por aí, porque a saúde ela é uma complementaridade, quer dizer, é o espírito e a matéria. Então, você propõe... Integrados. Né? Jacques Lamaia, que foi um autor francês, e ele publicou um livro muito interessante chamado Medicina da Habitação. Já previu isso em 1890, quer dizer, é uma coisa muito antiga e que você tem todo esse conhecimento de que a unidade de forma ela é importante, tanto quanto você colocar nessa unidade de forma complementos sutis. Baseando-me nesse estudo é que eu resolvi desenvolver uma série de pesquisas e nessas pesquisas de produtos incluir, por que não, a parte radiônica e a parte energética, que nós sabemos que pode modificar e pode trazer um benefício. E onde vem o mesmo, de novo, né? Onde você faz a integração da matéria e do espírito que nós somos. Essa pode ser uma outra leitura do que se fala hoje da atualidade, de um novo mundo, né? Onde o ser divino e o ser humano, matéria, não mais tem essas divisões. Não, a NASA publicou recentemente, que inclusive está no YouTube. Você pode ver a estrutura do universo como uma grande rede de conectividade. E o que eu fiz, por acaso, eu estudei a conectividade neuronal. Beth, você já teve a curiosidade de estudar Eu sou neurocientista. Sim, a configuração neuronal, a física neuronal, os contatos neuronais. Eu até brincava, falei hoje mesmo, né, que eu fiz a pesquisa que eu desenvolvi, eu não completei meu doutorado, mas eu desenvolvi a pesquisa exatamente na área de biologia, tá, em neuroquímica e a neurocondução do cérebro. E uma das coisas que sempre me fascinaram é que dois neurônios não se tocam, né? Eles se permeiam, passam a informação, mas eles não precisam do contato para fazer isso. Mas fale, desculpe, eu gostei muito interessante, até nos leva até outros pensamentos. Mas enfim... Volte ao seu, qual que era a rede Então, neuronal? se você observar fisicamente a estrutura neuronal do cérebro, como os neurônios se comportam, e a rede que eles estabelecem de contatos e conexões, e você observar aquela rede cósmica, que é aquela teia cósmica, que o universo inteirinho está integrado, é exatamente igual. Então você tem o micro e o macro, o macro e o micro. Então... Eu não acho que seja por acaso que seu nome seja Cosmo. De verdade, não acho. E é uma coisa fantástica. Eu falei, gente, está aqui a explicação da interação entre o microcosmo e o macrocosmo. Então, é uma unicidade. Então, Niels Bohr, ele já defendia aquela tese da complementaridade. Quer dizer, tudo é complemento de tudo, né? A dissociação não existe. E fisicamente, matematicamente, ele provou que o princípio da complementaridade, ele é de unicidade. Cosmo, você se autoclassificaria um empresário de sucesso? Olha, eu acho que o sucesso ele tem várias facetas. Eu acho que
me colocaria como uma pessoa de sucesso na medida em que eu realizo o que eu quero. Porque é muito interessante, né? A minha pergunta vem pelo fato de nós vivemos um universo que é extremamente materialista. Né? Nós estamos na transição, nós estamos no ápice, eu acredito, de uma transição onde essa integração espiritual acontece. Mas a tua história, de alguma maneira, eu queria que você me contasse, porque curiosa com isso, como é que a espiritualidade te permeia em todos os sentidos da sua vida, em todas as tuas buscas, e de onde você localiza isso na sua origem? Olha, eu tenho uma tese que o processo genético, ele tem uma pauta bastante interessante na vida de todos nós, obviamente, mas esse processo genético, de repente, ele também pode ser sutil. A genética astral, ela ainda vai surgir. E a gente vai estudar o que é uma genética astral, uma genética sutil. Acredito eu que nós, antes de virmos ao nosso corpo, de uma certa forma estudamos um processo genético. Isso eu quase descobri em alguns livros do Chico Xavier, por dedução, que é aquela série do André Luiz, que a preparação da reencarnação há um estudo. E ponto. Esse estudo é onde eu falo do DNA do inconsciente coletivo. Exatamente. São as famílias que você traz. E esse DNA é um DNA realmente astral, que ele é eterno. Não é? Então, como o DNA é eterno, você passou por várias experienciações e você passou por várias situações que você escolhe um corpo cujo qual te dê condições para que você realize aquilo que você veio a trabalho ou desenvolver as suas funções que são necessárias. Então, na minha visão, esse DNA espiritual ou sutil, ele é muito importante porque ele tem que ser muito similar a um processo cultural, social que você tem inserido. Beth, envolve tudo. Mais um pouquinho, mas eu vou querer saber de você como é que isso veio na sua vida. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Olá, voltamos com essa entusiasmada conversa, porque a mim fascina e eu tenho certeza que vocês vão estar sempre fascinados e nós vamos estar sempre fazendo daqui para frente. Vocês assistiram um especial de saúde, nós iremos ter também um especial de espiritualidade, porque eu acho que é um tema que nós devemos estar sempre atento. Cosmos, eu te cortei antes do comercial, eu queria que você contasse um pouquinho como é que é a sua história pessoal nessa descoberta e nesse contato, vamos dizer assim, então com esse DNA ou com essa genética, né, que eu estava falando. Então, realmente muito, muito interessante esse processo todo. Você, a partir do momento que você aceita essa espiritualidade como uma realidade, é muito curioso isso no negócio. Os negócios, eles mudam. Você passa a ter focos diferenciados. Beth, é uma coisa incrível. É por ressonância, né? Por ressonância. As pessoas que se aproximam, quando você realmente se entrega à intuição. Mais uma vez, entrega, a palavrinha-chave de hoje. Quando você faz essa entrega de intuição e realmente tem essa convicção de que uma energia maior, ela rege tudo ao teu redor, a administração da tua empresa muda. O relacionamento com as pessoas. As conexões, eu acredito, de equipe, né, das diversos setores. Só que isso, por outro lado, Beth, nos coloca às vezes em situações difíceis, porque você está em uma frequência e geralmente a grande massa está em outra frequência. Principalmente do comércio, né? Eu tinha um professor meu de metodologia quântica que ele sempre dizia: você já perdeu a sua caneta? E ela estava na sua frente? Eu falei: professor, já não, você não perdeu. Ela estava na sua frente, é que a frequência dela estava em outra e você não a viu. Então, é uma questão de frequência realmente. As coisas e as possibilidades, elas estão aí. Não é? Então, se você tiver uma frequência de conectividade com um astral maior, você acaba percebendo tudo claramente. Não é? Até às vezes a tua própria perturbação, até às vezes a tua frequência. Em psicanálise e psicologia a gente usa a atenção flutuante ou foco na atenção, né? Porque é muito comum, de uma maneira diferente do que você está dizendo, as pessoas passarem pela sua trajetória do dia a dia, sem rotina, né? Aquele caminho que você faz, e de repente se alertar e falar assim: mas essa casa estava aqui, né? Ela sempre existiu.
né? Exato. Porque depende dessa frequência, você entra em contato com algumas coisas. Né? E ele sempre dizia que às vezes a caneta está em uma frequência maior do que nós. Esse é para pensar. Então, é que quando você se ocupa com muita preocupação e tal, você vai se intoxicando com aquele monte de coisas, então a sua frequência baixa e a caneta permanece na frequência dela. Okay. Então você não consegue vê-la, mas ela sempre esteve lá. E vice-versa. Mas então esse é um processo bastante interessante que a gente vem trabalhando. Então, dentro da indústria plástica, eu tenho um modelo das gavetas, que eu chamo de gavetas. Né? Então, na indústria plástica, quando eu estou trabalhando na indústria plástica, eu estou com ela aberta e com todas as outras gavetas fechadas, porque senão você mistura tudo. Eu saio da indústria plástica, eu fecho essa gaveta e abro outra gaveta. Então, vamos falar das folhas de oliva, nossos produtos de oliva, ou da propriedade rural. E eu diria para vocês que esse moço aqui deve ter mais de 100 gavetas. Então é complicado. É verdade. É bastante interessante. E também eu tenho os cursos que eu faço, né, eventualmente. Nós vamos fazer um curso agora de sexualidade integrada e quântica, que é bastante interessante, é um conceito muito interessante. Sexualidade quântica? É um trabalho que eu desenvolvi há 4 anos por pesquisas baseadas nos estudos da doutora Teresa Quashel, onde ela mostra esse trabalho de flutuação hormonal no comportamento, como isso interfere no comportamento feminino. Então eu entrei profundamente nesses estudos, mantive contato com a doutora Teresa e várias portas se abriram em termos de conhecimento. E resolvi passar esse conhecimento em forma de um curso que eu vou realizar. Teresa, é um pouco da tua história, né? Você absorve, isso, não é isso? Metaboliza, né? E apresenta ao universo como um produto. Exatamente. Não é? Mas como você, vou insistir nisso, como é que você tocou a sua espiritualidade? Isso era alguma coisa que para você, quando criança, já era? Sim. Foi despertado em determinada época da vida? A minha situação é a seguinte, Beth. Eu, desde muito pequenininho, eu tinha algumas sensações que a maioria dos meus colegas não tinham. Então, eu tinha, por exemplo, uma sensibilidade ao odor que era uma coisa assim assustadora. E eu sentia odores por onde eu andava que ninguém sentia. Isso eu tinha 4, 5 anos de idade. Depois, mais tarde, a gente foi entender o porquê. Mas eu comecei, por exemplo, os estudos da espiritualidade com 7 anos. Não é? Então, por uma mobilização sua, não familiar? Não familiar, porque a minha família era extremamente católica. Isso, inclusive, me trouxe sérios problemas, entendeu? Porque, eu também tenho uma história assim. Quer dizer, vai buscar uma série de outras abordagens. Exatamente. Então, isso realmente foi um estudo que eu tive. E a minha, se é que eu posso chamar de mediunidade, ou sensibilidade, cada um tem uma visão, através dos sonhos. E então esses sonhos eles vinham muito nítidos para mim, e com orientações e com sugestões e com vivos. Muito. E eu sempre acabei confiando nesses sonhos com o passar do tempo e desenvolvendo algumas coisas realmente interessantes. Primeiro na minha indústria plástica mesmo. Eu desenvolvi um espaçador para revestimento cerâmico, que é uma cruzetinha, e isso veio através de um sonho. E as coisas começavam a vir em formas de sonho e eu punha isso em prática. Então, mas eu insisti, eu vou te dar localizar o porquê, Cosmo, porque como homem, né, como mercado econômico, como o mundo, assim, seria muito diferente, eu acho que se a gente falasse da sua história daqui 20 anos, né? Mas o teu contexto de desenvolvimento são de muitos obstáculos, né? Assim, porque é o anti do anti. Exato. Né? Então, assim, e o que eu acho muito interessante, porque a gente tem falado sistematicamente, né, de um mundo novo, né? O Cosmo está colocando agora uma coisa que eu não sabia, mas a gente já conversou sobre isso, do sonho. Eu vou voltar sempre àquela ideia de que nós somos responsáveis pela energia que a gente emana, né? Então, assim, como você lida com essa energia, tá aí a tua história. Né? E assim, a história do Cosmos tem exatamente esta referência, o que não é algo habitual. Não é. Como eu disse para você, esse processo inovador, ele é paradoxal. Quando eu desenvolvi, como eu estava dizendo, aquela cruzetinha, os pedreiros assentavam o revestimento cerâmico com um palitinho.
e você demover uma ideia de 40, 50 anos de uso de uma instalação de um revestimento cerâmico, utilizando como separador um palito para uma peça um pouco mais sofisticada, foi muito trabalhoso, foi muito difícil, e eu mudei o conceito brasileiro e nacional e quase do mundo com isso. A mesma coisa, por exemplo, se deu com a oliva, né? Então, todo mundo enxerga a oliveira apenas como azeite. Azeitona e azeite. Azeitona e azeite. E eu trouxe uma nova possibilidade, quer dizer, eu comecei a estudar isso. Né? Olha, o Cosmo desenvolve através das folhas, estão corretas? Só das folhas, não é do fruto, tá? Mais de 100 produtos? 100 produtos. Só que não só, são produtos da área, né, assim, alimentar, vou mostrar para vocês. Tem mel com a folha de oliva, com o extrato da folha. Esse é um aromatizante. Com a flor da oliveira, a fragrância. Flor. Shampoo. Olha isso. Esse é o único produto, né? Assim, defumador. É um defumador das folhas mundial, tá? Da folha de oliveira. Vejam isso daqui. Também área pet, né? Florais pet. E pensa que é pet só de um segmento? Não. Aves, cães, felinos, roedores, né? Tem a parte de joias. Ó, vocês sabem que eu tô muito ligada lá, né? Assim, olha aqui, ó, joias ecológicas. Gente, é uma infinidade. Eles têm mais de 100 produtos, pode-se contar. E quais são os segmentos que você aborda? São segmentos da alimentação, bebida, cosmético, tem uma linha gourmet. Enfim, são vários segmentos que a gente está atuando agora e com um lançamento bastante interessante. A gente está lançando o primeiro snack, que é a azeitona liofilizada para você comer como amendoim, por exemplo. Cosmo, como amendoim? Sim. É um petisco que você... É um pacotinho, você abre, tem 40, 50 gramas e você não pode comer tranquilinho, ele é sequinho, é uma delícia, muito gostoso. E é um produto inédito também no mundo. Então esses insights, eles passam a vir para mim e eu realmente produzo. Eu não discuto com os meus insights, né? É um problema. O problema é o custo. Quantos insights, né? A Oliva também foi assim. Foi um sonho, e foi um sonho maravilhoso. Inclusive esse sonho está no nosso site, que é o Pontal Energético. Tem lá Sonho com a Oliveira. Então é bastante interessante. A Oliveira é bíblica, né? E eu creio, com certeza você sabe de todas as propriedades e o conhecimento que se tem na área científica e especificamente a área neurológica com a oliva, né? A oliva ela é maravilhosa porque o nosso cérebro ele é uma gordura e dependendo da gordura que você come, você tem uma estrutura cerebral e você tem uma estrutura neuronal e você tem uma estrutura de conexões neuronais que fazem toda a diferença no comportamento humano. E na minha gestão, só comia azeite puro de oliva. É importante. Dizem que, assim como o açúcar destruiu o pâncreas ao longo da existência do ser humano com esse elemento, a doença do futuro será mental, em função do mal, má gordura, exatamente, que a pessoa vem fazendo uso. Então, esses processos todos são bastante interessantes e precisariam ser mais estudados. Então esse trabalho todo é um trabalho que realmente eu venho fazendo com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. É um paradoxo, porque nós estamos no Brasil e o Brasil não tem ainda essa cultura da oliveira. Agora, e da pesquisa também. E da pesquisa também. E agora eu resolvi fazer também um mestrado em Engenharia de Alimentos na USP e tudo isso vem corroborar com mais informações, porque a ideia não é só lançar um produto, é você ter um produto espiritual, sei que eu posso chamá-lo assim, e que a pessoa saiba o que ela está consumindo, não só com a ideia de que a oliveira faça bem, mas de que realmente... E integrado, né? Assim, com respeito à natureza, com a possibilidade de todos estarem se beneficiando. Essa é a grande ideia, eu acho que esse é o nosso trabalho, cada um... Eu lanço a dica, inclusive, para que vocês assistam, para quem não conhece, e pesquisem na própria internet, sobre um filme chamado O Óleo de Lorenzo, né? O azeite, a oliva está muito ligada à mielina, então alguns estudos sobre Parkinson, sobre esclerose múltipla,
Tem muitas coisas interessantes para vocês pesquisarem por aí. E eu vou pedir para o Cosmos as suas últimas considerações, falar sobre o seu site, contar um pouquinho o que você gostaria de deixar como mensagem para os nossos web espectadores. Olha, caros espectadores, sempre assim a primeira vez, né? Eu tenho muito aprender ainda, mas enfim, eu queria deixar para vocês uma mensagem. Acreditem em seus sonhos, acreditem nos seus insights, acreditem mesmo, porque no futuro, e esse futuro é hoje, se nós não desenvolvermos essa capacidade intuitiva, nós teremos sérios problemas, porque as coisas não terão mais sentido. E aqueles que não tiverem esse entendimento terão sérios problemas. Então, estudem realmente, essa parte da espiritualidade é importante, as empresas precisam entender isso, você precisa entender isso. E quando for o seu tempo, a própria vida vai fazer com que você entenda isso. Gostaria de deixar o meu site, que é o www.pontalenergético.com.br, que é a parte dos cristais, e o site da Folhas de Oliva, que é o www.folhasdeoliva.com.br. Ali nós temos uma loja virtual, quem quiser conhecer melhor os produtos, sinta-se à vontade. E Beth, eu queria agradecê-la de coração mesmo, e dizer que como é interessante o Face, né? Porque nós nos conhecemos pelo Facebook, o web de novo. Exatamente, e foi uma coisa muito interessante. Então, é mais uma prova de que o universo é conectado para aqueles que estão conectados. Então, eu queria agradecer. A ressonância é fato. É fato. Queria agradecer de coração a todos vocês pela oportunidade e a você, Beth. Muito obrigada. E com vocês, até a próxima semana. Obrigada pela audiência.